Olá, meu nome é Jane Faria Chagas Ferreira e este é o segundo vídeo de uma série de vídeos chamada Anatomia do Meu Luto. O nome dessa série não é nada original, ela está associada ao título de um livro escrito por C.S. Lewis. Esse grande escritor inglês, ele escreveu nesse livro Anatomia de um Luto sobre o processo que ele vivenciou após a perda, de sua esposa amada, Joy Davidman. Ele conta nesse livro sobre como ele foi tomado por muitos diferentes sentimentos ao longo desse processo. E eu devo a leitura desse livro ao meu sobrinho Jesse, que sempre me recomenda livros incríveis. Obrigada, querido sobrinho. Eu ainda tenho mais 2 livros na lista, mas eu gostaria que você soubesse que esse livro me ajudou e fez muita diferença no meu processo de luto. E eu recomendo que você, se puder, também compre o livro, leia o livro, baixe o livro, eu não sei se ele está disponível na internet, mas leia esse livro. E eu vou compartilhar com você ao longo desse vídeo vários dos fragmentos do livro de Lewis, cuja leitura me ajudou a compreender que mesmo que eu não consiga todas as respostas para todos os meus porquês, os meus pontos de interrogação, eu posso confiar em Deus. Deus está presente. E eu também gostaria de enfatizar que o meu objetivo aqui é contar a minha experiência, não é fazer um tratado científico. Na realidade, eu relutei bastante com Deus sobre isso, porque achava que minha experiência pode não fazer o menor sentido para você e nem para outras pessoas, mas Deus me falou que não é sobre mim, é sobre o que Ele tem feito em mim. Então, esses vídeos são testemunhos de como Deus tem me tratado. E isso é algo que eu não tenho como negar. Deus tem trabalhado na minha vida, Deus tem mudado o meu coração e eu gostaria que você participasse desse projeto, que você intercedesse por esse projeto. Há muitas mulheres chegando na nossa comunidade com suas histórias, há outras que querem ajudar de alguma forma. Eu agradeço a todas vocês que estão chegando com esse propósito, se juntando a mim nesse projeto de ajudarmos umas às outras, de cuidarmos umas das outras. Então, se você quiser, você pode participar da nossa comunidade, inscrevendo-se no link logo abaixo aqui, na nossa comunidade WhatsApp. Você pode registrar suas histórias aqui nos espaços do YouTube. Se você desejar continuar recebendo os nossos vídeos, você pode também se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado. Eu hoje gostaria de falar sobre a morte como uma experiência diária, a morte como a morte de cada dia. A morte é algo inevitável, apesar de sabermos disso, apesar de ouvirmos muitas vezes que a morte é a única certeza que nós temos na vida. A gente ainda ouve muitas histórias anedóticas, de como driblar a morte. Há muitas histórias engraçadas, inclusive, de como algumas pessoas tentam driblar a morte. A morte não é algo que nós possamos driblar. Mais cedo ou mais tarde ela vai acontecer, ela é uma realidade, de que nós temos que passar por essa experiência, e mesmo sabendo disso, a morte sempre nos surpreende, ainda que ela chegue lentamente, anunciada ou prolongada, em um leito de hospital, desejada como um alívio de um processo doloroso, ou quando ela é sintetizada em planilhas estatísticas, em meio à pandemia, a contextos de guerra. Milhares e milhares de vítimas são reduzidas a números, a operações matemáticas, independentemente da forma. Sempre fica aquela sensação de que não era para ser assim. Não importa se tarde ou cedo, se depois de longos anos de espera, ou se repentinamente, não importa. Se quem nós amamos tinha dias de nascido, ou mesmo se não nascera, ou se era um ancião com os órgãos em falência, não importa. Há sempre aquela sensação de medo, de garganta seca, de agonia, de paralisia emocional e de esquecimento, como é relatado por Lewis. A morte não é algo que nos parece natural. Nós vamos aprendendo sobre ela em pequenas doses, ao longo da nossa infância, da nossa existência, quando algo se quebre, quando uma roupa se rasga, quando o brinquedo some e nós não encontramos mais, como um pote de biscoitos vazio. Nós vamos então tendo uma ideia e vamos formando essa noção de separação, de finitude, de
de algo passageiro, de que as coisas não permanecem. E a primeira vez que eu tive contato com a morte foi no semblante de uma professora. Ela ocupava um pequeno caixão azul, envolto em flores e um tecido branco, mas ela parecia dormir, sabe, sim, de um sonho bom. Eu fiz questão de me aproximar da urna funerária, de tal forma que eu fiquei ali por algum tempo, observando aquela imagem sublime daquela jovem freira. E durante muito tempo foi tudo que eu soube sobre a morte. Era como se ela fosse a protagonista da história da Bela Adormecida. E eu fiquei ali, apreciando aquela beleza imóvel. A segunda vez, no entanto, que eu me deparei com a morte, eu vi esse contorno sombrio e estarrecedor. Foi quando meu tio Antônio faleceu. Meu tio, ele tinha um coração que não funcionava muito bem e a gente via o coração dele batendo ali por cima da camisa branca. E por 19 anos foi assim, até que o coração parou de funcionar de vez. Lá no portão da minha casa ficou cheio de jovens, jovens que estiveram ali em casa dias antes, cheios de alegria, né? Cheios daquela alegria, agitados por aquela alegria da juventude. Mas quando o carro da funerária chegou, a minha mãe passou a chorar intensamente e aos gritos. E eu que nunca tinha visto minha mãe tão desolada, acabei chorando mais por causa dela. Mas depois da minha infância, a morte nos fez muitas visitas. Foi meu pai, minha irmã, tios, avós, amigos. Foram com ela muitas pessoas queridas que ainda vivem e habitam, né, a minha memória. Mas a perda de quem nós amamos é sempre um evento devastador. Mas além de ser um evento devastador, também é um processo que vai acontecendo todo dia, né? Um pouco cada dia. Essa separação vai se tornando cada vez mais evidente por meses, anos, pela vida toda. Não tem como dimensionar ou parametrizar a dor de quem fica com os restos da vida de quem se foi. O ato de viver fica caótico por completo, a ausência de quem nós amamos é como o céu espalhado sobre tudo, Lewis diz isso, nos envolve por todos os lados e cada cantinho da nossa alma. Também a morte, para nós que estamos vivos, ela é algo que nós vamos vivendo, experimentando pouco a pouco, né, como experiência subjetiva, como consciência, mas também nós vamos deixando a nossa existência. Vai ficando marcas em nós que vão sendo cunhadas pelas nossas experiências, nós vamos lembrando de vários caminhos que nós vamos trilhando na nossa trajetória. Mas também se nós deixarmos de viver plenamente, a morte a morte chega e nos atemoriza, nos desestabiliza, ela nos imobiliza, porque ela não fazia parte do enredo perfeito da nossa criação. Nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver. Nosso ser reclama a eternidade, mas, entretanto, por causa do pecado, o sofrimento e a morte passaram a fazer parte desse programa, que não era o programa original. Ele é um script possível por causa do pecado. Mas mesmo que nós insistamos em não querer pensar no assunto, a finitude acaba batendo a nossa porta. Nós somos um sopro ligeiro, uma fumaça, uma neblina que logo se desfaz. Somos, na melhor das hipóteses, um poema de poucas linhas, como está escrito em Isaías 46:7. Todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a força deles como a flor do mato. A erva seca, as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. Mesmo tendo esta consciência, né? Sabe o que mais me impressiona? Me impressiona é que mesmo nós temos certeza da morte, mesmo ela sendo iminente, essa verdade, essa certeza não nos torna pessoas melhores. Aqueles que ficam escriturando a morte, a sua proximidade, se tornam amargos. E aqueles que a ignoram, né, e que pensam que são imortais acabam se tornando inconsequentes. Nós somos como flores em um jardim. A vida é curta. E quando a gente pensa na pessoa que nós amamos, o tempo que nós passamos com elas é sempre muito curto, é sempre insuficiente. Sempre vamos querer um pouco mais, mesmo quando nos conformamos com a partida. E quando vamos preenchendo os espaços vazios dos aniversários, dos feriados, dos eventos de família, ainda assim fica o desejo de ter somente mais uma oportunidade para dizer o quanto nós amamos, o quanto queremos que esse amor permaneça em nossa vida. É sempre muito pouco. Madeleine Langley, ela escreve no prefácio do livro de Lewis o seguinte, que a morte de quem amamos se assemelha a uma amputação.
E essa é uma metáfora forte, mas muitas vezes é essa sensação mesmo. A amputação, algo que rompa, que sangra, que imobiliza, que existe adaptação, cicatrização, prótese. O sofrimento ele faz parte, ele é real. A presença de Deus ameniza a dor, mas não elimina a dor, sabe? Há uma dor que não se trata da falta de Deus, mas é dessa descontinuidade, dessa abrupta, né, descontinuidade de parte do nosso ser, de quem nós somos. Nós deixamos de ser uma unidade, um par, um casal, para sermos uma pessoa desprovida de um pedaço de nós mesmas. Ao contrário dos contos de fadas que terminam com ai, e aí foram felizes para sempre, a Bíblia nos assevera que nós estaremos unidos com os nossos cônjuges até que a morte nos separe. E então, então, como C.S. Lewis escreve em Anatomia de um Luto, e então um dos dois morre. E pensamos nisso como uma interpretação do amor, como uma dança interrompida no meio de sua execução, ou uma flor com a corola tristemente partida, algo truncado e, portanto, sem sua devida forma. A perda é uma parte universal e integral da nossa experiência de amor. Não é mutilação do processo, mas uma de suas fases. Não é a interrupção da dança, mas o próximo passo. A pessoa amada nos faz sair de nós enquanto ela está aqui. E em seguida vem o trágico passo de dança, em que devemos também aprender a sairmos de nós mesmos. Mesmo com a remoção dessa presença corporal, amando-a em sua inteireza e não voltando a amar o nosso passado, ou nossa memória, ou nossa tristeza, ou nosso alívio da tristeza, ou nosso próprio amor. Algum tempo atrás, enquanto conversava com minha cunhada Beth, ela me disse: é difícil entender. Meu irmão era o exemplo mais próximo que sempre tive de Cristo. Ele honrou pai e mãe, foi um servo, um homem íntegro, amigo. E há uma promessa na Bíblia de que aqueles que honram pai e mãe têm seus dias prolongados na terra. Eu não consigo entender. É muito dolorido. Naquele momento eu apenas acenei com a cabeça, concordando que é complicado entender os propósitos de Deus na morte de quem nós amamos. Nós somos até capazes de nomear e até fazer longas listas de nomes de outras pessoas que mereciam, né? Ou que poderiam ter ido no lugar do nosso cônjuge. Não é assim? Eu fiquei meditando naquelas palavras, na expressão de tristeza contida naquela última frase que minha cunhada me disse. É muito dolorido. E tem dias que parece, né, minha gente, que a dor vai explodir o nosso coração. E mesmo com toda a fé, com todo o entendimento, nós tombamos totalmente fragilizadas, como se nunca mais fosse possível levantar. A dor atravessa cada um dos nossos músculos. E foi ainda sob efeito daquela palavra e meditando sobre esse processo tão doloroso, que no final daquele mesmo dia Deus me falou ao coração: Jane, meu filho morreu muito jovem. Apesar de ser justo, sem ter cometido pecado algum, ele cumpriu cada um dos meus mandamentos, ele foi fiel em tudo, amou as pessoas, deu visão aos cegos, fez andar os aleijados, ressuscitou os mortos, multiplicou pães, andou sobre o mar e mesmo assim foi cravado numa cruz. A dor que ele sentiu foi dilacerante. E naquele momento ele sentiu uma separação e ele só pôde gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, nenhuma de nós vivemos essa dor tão excruciante, tão dilacerante, essa dor tão difícil a ponto de suarmos sangue. Eu sei que você e eu também, nós tivemos dificuldades para dormir, algumas noites foram difíceis para nós, especialmente as noites, em alguns momentos do dia, quando alguma coisa nos lembra a pessoa amada. E isso acontece com todas nós, faz parte desse processo. Algumas vezes eu adormeci encharcada pelas minhas lágrimas, repetindo para mim mesma: Deus meu, por que me desamparaste? Essa parecia ser a única frase que conseguia exprimir aquilo que eu gostaria de falar para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? É óbvio que a minha dor ou a sua dor não é a dor que Jesus sentiu, mas essa expressão, ela é uma expressão que resume
que nós sentimos. E outras vezes eu cantei até dormir. Outras vezes eu acordei cantando. Tem uma melodia de uma música do Thales Roberto que diz assim: mesmo sem entender, eu confio em ti. E Deus, porque sou tão pequenino assim, eu vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim. O seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Sabe, minhas queridas, Deus tem um propósito para a nossa história. Ele não se alegra com o nosso sofrimento. E eu tenho certeza que a dor, como tem acontecido comigo, a dor vai ceder lugar para a gratidão, para a paz que excede todo entendimento. A dor vai dar lugar para o contentamento que nasce da intimidade com o nosso Criador. Com o tempo, a dor vai esvanecendo. Apesar de que alguns dias ela volta como se fosse um tsunami, Deus tem cuidado de nós. E esse cuidado, né, nós precisamos também ter na medida que nós vamos envelhecendo, porque nós corremos o risco de ficarmos paralisadas pela espera da morte ao invés de viver. Eu conheço pessoas jovens que já morreram, que ficam sentadas muitas vezes clamando, reclamando da vida, sem nenhuma perspectiva de futuro, sem sonhar novamente. Nós estamos vivos. Nós estamos vivas e a morte não pode nos paralisar, ela não pode roubar os nossos sonhos, ela não pode roubar o propósito de Deus para as nossas vidas. Também conheço velhos que são vigorosos, pessoas que correm, pessoas que têm fé, pessoas que se deixam ser usadas por Deus. E quando nós deixamos a vida nos levar, quando nós deixamos a vida nos levar, é diferente, porque quando a morte nos leva, quando nós não vivemos plenamente, nós corremos o risco, sim, de acionar uma contagem regressiva para a morte, como se ela fosse um mal invencível, como se a morte não fizesse parte da vida. Nossos dias estão todos contados. Todos nós temos um prazo de validade nesse mundo, é verdade. Com certeza ninguém fica para a semente, ela vai chegar. Então, o melhor que nós podemos fazer é que ela nos encontre sendo úteis e encantados e surpresos com a vida. Nós temos potenciais que podem ser completamente renovados, potenciais que podem ser descobertos, e Deus quer nos usar. Deus quer que nós vivamos. Deus quer que nós possamos entender que a morte é o próximo passo, sim. Ela faz parte da dança, mas nós continuamos a dançar a música na vida. Nós podemos continuar encantados com a vida. Nós podemos descobrir esses potenciais que estão guardados dentro de nós. Olhe para as coisas que são do alto. Apesar da morte expressar a nossa finitude, ela não é o fim. A morte foi vencida. Jesus não continuou naquela cruz, ele ressuscitou dos mortos e por meio dele nós temos a esperança e a certeza de termos vida eterna. Nossa finitude encontra a eternidade em Jesus. Nós não precisamos temer a morte. Há uma promessa de vida para quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. A morte não é o fim, se estamos nas mãos de Deus. Essa verdade nos encoraja a tomar posse da vida, traz de volta a esperança e renova as forças. Então ensina-nos, ó Deus de amor, a contar os nossos dias tendo como objetivo alcançarmos um coração sábio, temente e grato diante de Ti. Eu já consigo descansar. O meu amado Edinho está nas mãos do Senhor. E em breve nós nos reencontraremos. Aleluia. Descansa e acalma o seu coração também. Descanse e acalma o seu coração na esperança da vida eterna com Jesus. A morte está vencida. Aleluia. Ó morte, onde estás, ó morte? A morte foi vencida.